Bom, pessoal, vamos dar início aqui então à nossa planilha modelo. Como que a gente vai fazer? Primeiro eu vou explicar a estrutura da planilha modelo, qual que é o nosso desafio aqui dentro dela, ok? Vou explicar um pouco da utilidade do PROC-V, né? Quando que a gente vai usar, como que a gente vai identificar o momento ideal de usar o PROC-V. Vou explicar também o texto do PROC-V, né? A fórmula do PROC-V, a estrutura textual do PROC-V, né? E seus parâmetros, a lógica, e depois a gente vai vir para a parte prática, né? Vamos fazer o PROC-V na prática, tentando resolver os problemas aqui da planilha, ok? Vamos lá? Então, começando. Ó, antes de tudo, eu queria explicar quando a gente vai usar o PROC-V, né? O PROC-V, como eu disse antes, ele é uma função de procura, de pesquisa, né? Se você parar para anotar, o nome PROC-V vem de procura e o V de vertical. Eu vou explicar isso mais na lógica daqui a pouco, né? Então, quando que eu vou usar ele? Quando eu tenho que buscar informações. Você está vendo que você tem informações ausentes na tua planilha, na tua tabela, e você possui um outro banco de dados, uma outra base, uma outra tabela que possui essas informações e possui um referencial em comum, aí nesse momento é o momento de usar o PROC-V, ok? E outra coisa que a gente usa é para validar informações, da mesma forma, cruzando dados entre duas planilhas, ok? Então, olhando para a nossa planilha modelo, nós temos aqui duas tabelas. A tabela 1, que está com nome, idade e residência, esses são os dados da tabela 1, e temos também a tabela 2, que possui as seguintes informações: nome, local de trabalho, idade e residência, ok? Percebemos aqui na tabela 2 que temos informações ausentes, as informações de idade e as informações de residência. Nesse momento, como a gente tem uma base ao lado que também possui idade e residência e o mesmo identificador em comum, esse é o momento correto de usar o PROC-V. Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre a estrutura do PROC-V e daí voltamos para essa planilha aqui, para esse modelo, ok? Falando um pouco sobre a estrutura do PROC-V. Quando a gente fala em PROC-V, a gente está falando de fazer uma busca avançada, usando um identificador em comum e alguns outros parâmetros, né? Ao total, são 4 parâmetros necessários para realizar essa busca. O primeiro parâmetro, quando a gente digita a função, é o valor procurado. Se você pensar em olhar pelos nomes aqui que o próprio Excel traz, é um pouco confuso, né? Muitas vezes a gente fica perdido aqui na própria estrutura. Então eu vou tentar traduzir o que significa cada parâmetro para ficar mais fácil a visualização para você, né? E principalmente para a gente conseguir identificar o que fazer quando a gente estiver digitando a fórmula. Então o primeiro parâmetro é o valor procurado. O valor procurado nada mais é do que o identificador em comum entre as duas tabelas. Então o valor procurado é o identificador em comum entre as duas tabelas. Ok? Vou dar um exemplo. Vamos lá. Aqui na nossa planilha, comparando as duas tabelas, quais são as duas colunas que possuem uma mesma referência em comum, ou seja, que possuem os mesmos dados que a gente pode usar de identificador em comum. Se você respondeu o nome, você está correto. O nome é o único identificador em comum entre as duas tabelas. Eu vou colorir eles aqui em amarelo só para deixar destacados, ok? Tá, então aqui a gente vê que a gente tem a Bruna de um lado, a Bruna de outro. O Kleber está aqui, também está aqui. Então esse é nosso valor procurado. Portanto, toda vez que a gente falar em valor procurado, pense que é o identificador em comum entre as duas tabelas. Ok? Vamos lá, matriz tabela. Então, matriz tabela. Matriz tabela, traduzindo para uma expressão que a gente entende, nada mais é do que um intervalo onde está localizada nossa busca. Ou seja, é aquela tabela onde a gente vai buscar o valor que nós queremos. Então, vamos supor, a gente está procurando idade aqui, certo? Qual que é a matriz tabela? A matriz tabela é o intervalo onde a gente vai realizar a busca. Onde a gente vai realizar a busca? Na tabela 1. Então, a tabela 1 é a nossa matriz tabela, ok? Voltando aqui. Número, índice, coluna. O número, índice, coluna nada mais é do que a quantidade de colunas onde está o resultado que desejamos. Ok, vou explicar isso usando o nosso exemplo aqui da planilha. O número, índice, coluna, a partir da referência, a gente começa a contar quantas colunas à frente está o resultado que nós queremos, a busca que nós queremos, né? O que nós estamos querendo aqui é a idade. Então a idade está na segunda coluna a partir da referência, ok? É isso que quer dizer número, índice, coluna. Fique tranquilo, a gente vai revisar tudo isso na prática, montando passo a passo o PROC-V. No momento é importante só você entender que os nomes, o nome próprio que já vem do Excel, ele muitas vezes não é tão claro. Então a gente está tentando aqui traduzir para você, para ficar mais didático e para você ter uma melhor compreensão de como funciona o PROC-V, ok? E por último, já ao procurar intervalo, vamos traduzir da seguinte forma: exatidão das informações. Eu vou explicar isso na prática montando o PROC-V. No momento não se preocupe com isso. Só tenha em mente que cada parâmetro aqui ele foi traduzido de uma forma diferente para a gente conseguir entender o que significa, tá? Vamos lá, vamos começar a colocar a mão na massa e entender na prática como funciona o PROC-V? Então vamos lá. Bom, então aqui de volta ao nosso modelo,
a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é aonde eu vou digitar a fórmula de PROC-V, né? Onde eu vou fazer essa função? Bom, a resposta é a seguinte, a gente sempre vai fazer onde a informação está ausente. No caso nosso aqui é a idade, né? Nós estamos procurando a idade e a residência, né? O PROC-V, então, eu começo digitando em uma única célula, na primeira célula onde a informação está ausente. No caso nosso é a célula H14, da coluna H e da linha 14, tá? Então vamos lá. Eu tenho duas opções nesse momento. Eu posso começar digitando a fórmula aqui, logo de cara, clico na H14 e digito igual PROC-V, ou eu posso também, é uma opção, fica a seu critério, digitar aqui em cima na barra de funções, né, na barra de fórmula. Então eu posso também fazer aqui igual PROC-V, tudo que eu digito aqui em cima, ele replica embaixo e vice-versa, ok? Caso no teu Excel não esteja aparecendo a barra de fórmulas, para habilitar, é só você vir aqui em exibir e habilitar a barra de fórmulas. Então vamos lá. Toda vez que a gente começa uma função no Excel, a primeira coisa que tem que ser digitada é igual. Quando você digita igual, o Excel entende que agora nós estamos trabalhando com fórmulas, ok? Aí, posteriormente, logo em sequência, a gente digita o nome da fórmula. Nesse caso, PROC-V, ok? Vamos abrir parênteses. Quando a gente abre parênteses da fórmula, a gente está querendo trazer e colocar dentro da fórmula os parâmetros. Nós acabamos de conversar sobre os parâmetros, né? No caso do PROC-V, são 4 parâmetros, tá? Quais são eles, né? Valor procurado, matriz tabela, número, índice, coluna e procurar intervalo, ok? Então, o primeiro parâmetro que a gente vai colocar é o valor procurado. Relembrando, o valor procurado não é o valor que você está procurando, mas sim o valor, o identificador, a referência comum entre as duas tabelas, o valor procurado pela função para trazer o teu resultado, tá? Então, qual que é o identificador em comum entre as duas tabelas? É o nome, correto? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar na mesma linha onde você está procurando a referência, no caso é o nome da Bruna, tá? Na sequência, a gente vai apertar ponto e vírgula. O ponto e vírgula dentro das funções de Excel, dentro das fórmulas, ele serve para separar os parâmetros, ok? Então, sempre que você digitar um parâmetro, você aperta ponto e vírgula, né? Digita o ponto e vírgula, que aí o Excel vai entender que você está separando os parâmetros, ok? Então, vamos lá, ponto e vírgula. Na sequência aqui, a gente vai definir a matriz tabela, ou seja, o intervalo onde está sendo localizada a nossa busca. E qual que é o intervalo onde nós estamos procurando, né? Então, estamos realizando a nossa busca. No caso desse exemplo, é a tabela 1, né? Então, nós vamos selecionar todo o intervalo da tabela 1, tá? E aí, para separar o próximo parâmetro, ponto e vírgula, ok? Aqui uma dica que a gente pode fazer é você clicar em nome, né? Clicar na primeira célula e apertar Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para o lado. Esse é o atalho para ela selecionar toda a tabela, todo aquele intervalo, tá? Selecionado o intervalo, a gente vai apertar novamente ponto e vírgula, que é para separar os parâmetros, né? E vai digitar o terceiro parâmetro do PROC-V. O terceiro parâmetro do PROC-V é o número índice coluna, né? O que é o número índice coluna? É a quantidade de colunas onde está o resultado que desejamos, né? No caso que nós estamos desejando aqui, buscar, né? É a idade. Então nós vamos contar a quantidade de colunas, né? Vamos lá, ó, uma, né? Que é o nome. Duas, a idade então está na segunda coluna. A gente sempre conta, também insere nessa conta a coluna de referência. Então ela sempre começa com 1 na coluna de referência, aí a próxima é 2, 3 assim por diante, tá? Se houvessem colunas entre o nome e a idade, nós teríamos que contar também. Imagina que aqui tem nome, CPF e idade, e aí então a idade é a terceira coluna. Então nós teríamos que digitar 3 aqui na barra de fórmulas, mas no caso, nesse exemplo, são apenas 2. Então vamos digitar 2. Bom, o próximo passo é colocar o ponto e vírgula, e agora vai vir o quarto e último parâmetro do PROC-V, que é procurar intervalo, tá? Esse procurar intervalo nós traduzimos aqui, para ficar mais fácil o entendimento, como exatidão das informações. O que quer dizer essa exatidão das informações? Quer dizer que nós podemos passar 2 parâmetros para essa função, um que se chama verdadeiro e outro que se chama falso. Se nós passarmos a verdadeiro, ele vai trazer uma correspondência aproximada do valor que a gente está procurando. Se a gente passar falso, por sua vez, ele vai trazer uma correspondência exata. Como assim? Vou explicar na prática aqui. Imagina o seguinte, imagina que aqui nos nomes tem alguns nomes bem parecidos. Eles não são idênticos, mas eles são muito parecidos, tá? Por exemplo, imagina que aqui tem o João da Silva, né? E aqui o João Silva, ou seja, são nomes que têm a estrutura textual, né? A parte de identificador muito parecida. Então, a partir desse momento que você tem informações parecidas, se eu digitar... Então, eu vou dar um exemplo na prática. Imagina que a gente tem um colaborador que chama João da Silva e o outro que chama João Silva, ou seja, não tem o da no meio, né? Entre os dois nomes. Nesse caso, nós temos duas informações muito parecidas. Então, se a gente colocar a variável, né, o parâmetro verdadeiro, aqui nesse parâmetro do Excel, ele vai desconsiderar esse da, né? Ele vai, a partir desse momento, o identificador ele não precisa ser exatamente igual, né? Ele precisa ser uma correspondência exata, ele pode ser algo aproximado, tá? Ao passo que se a gente digitar falso, ele vai considerar exatamente igual o nome, tá? O nome ou o número ou o identificador que você está buscando. No nosso caso, a gente quer uma informação exatamente igual, então nós vamos digitar falso, tá? Eu vou dar um exemplo agora de um erro muito comum que pode acontecer com você. Às vezes você está fazendo o PROC-V, faz a estrutura toda correta e aqui dá erro, né? A gente tem um erro aqui no resultado, tá? Um possível motivo desse erro
diz respeito ao identificador não ser exatamente igual, tá? Vou chegar aqui na Bruna, ó, desse lado, ela tem 22 anos, ela puxou corretamente, mas eu vou chegar aqui e colocar um espaço, né? Vou digitar espaço e vou dar um Enter. Nesse momento, vocês podem perceber que a fórmula deu errada, por quê? Porque o identificador, como a gente está usando o parâmetro falso, ele tem que ser exatamente igual. E esse espaço aqui, no final do nome da Bruna na outra tabela, faz com que os dois identificadores sejam diferentes. Então, muito cuidado com isso, esse é um erro bem comum, então você pode, é uma possível solução, se estiver dando erro, dá uma olhada se os identificadores estão exatamente iguais, tá? Eu gostaria de combinar com vocês que, sempre que for fazer um PROC-V, usar falso, porque 95% das vezes, ou 98% das vezes, a gente está buscando informações que são exatas, né? Então, quando a gente fala num parâmetro verdadeiro, existe uma grande chance da gente ter um erro, né? De ocorrer erros. Então fica a dica, é sempre bom usar o falso para você trazer as informações exatamente iguais, ok? Bom, então, realizada a fórmula, né, trazido o resultado da Bruna, com 22 anos, a gente também quer replicar isso aqui para os demais colaboradores. Afinal, os demais colaboradores também estão com as informações ausentes, ok? Então, vamos lá, para a gente replicar, como que a gente faz, né? Aqui, no canto inferior direito, nós temos um quadradinho, tá? Que quando você passa o mouse em cima, ele vai fazer uma cruzinha escura, né? E aí você, dando dois cliques aqui em cima desse canto inferior, ele automaticamente replica a fórmula para as demais células, né? Bem, mas aqui nós temos um grande problema. Toda vez que nós replicamos, né, que a gente arrasta a fórmula para baixo ou para o lado, o Excel ele ainda continua trazendo os parâmetros e as referências junto com essa replicação. O que isso quer dizer, né? Traduzindo, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você arrasta a célula H14 para H15, né, automaticamente a referência que antes era a Bruna, que era a referência F14, agora, quando eu arrastei, transformou na F15, né? E assim por diante. Então, F16, F17, ok? Então, o que acontece? Para o primeiro parâmetro, que é o valor procurado, que é a referência, tudo bem. A gente quer alterar realmente a referência. Nesse caso aqui eu quero saber a idade da Bruna. No caso de baixo eu quero saber a idade do Kleber. Na outra, a idade do Daniel. Então, perfeito. Arrastar a fórmula faz todo sentido. E as referências acompanharem também, né? O que acontece? A questão da matriz tabela, né, também segue essa mesma lógica. Ela também é arrastada para baixo, tá? Junto com a replicação da fórmula. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Para evitar, né, quando a gente chega aqui no João, por exemplo, ó, foi tão arrastada a fórmula para baixo, andou tanto, né, o parâmetro da tabela, do intervalo, que o João ficou fora do intervalo, por isso que não está achando ele. Se a gente levar esse parâmetro para cima e der um Enter, vai achar novamente, ok? Então o que acontece? Para a gente evitar esse tipo de erro, agora, a partir de agora, toda vez que a gente digitar a matriz tabela, que é o segundo parâmetro, a gente vai bloquear, nós vamos congelar esse intervalo. Quando eu falo congelar, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: existe uma função, né, um atalho aqui que a gente faz, né, no Excel, que você congela as células e ela não anda, né, ela não é arrastada junto mesmo, se você copiar e colar ou replicar, ela fica sempre naquele mesmo lugar. E esse atalho é o F4, tá? Então, você seleciona o intervalo que você quer congelar, no caso é aqui nosso segundo parâmetro, e digita F4. Vocês vão perceber que agora ele colocou na célula um cifrão, tá, na frente de cada coluna e linha. Esse cifrão diz respeito exatamente à questão do congelamento, ou seja, ele simboliza que você congelou esse intervalo, ok? Sempre que você congelar, a gente quer congelar toda a estrutura, tá? A gente quer congelar tanto as colunas quanto as linhas. Então tem que ter quatro cifrões aqui, tá? Nesse congelamento. Aí está correta a fórmula. Agora sim a gente pode replicar que vai corrigir todos os erros, né? Vou dar um exemplo. A última aqui, Silvia colaboradora. Quando a gente olha a fórmula, a referência veio junto, porque a gente não congelou, mas o intervalo aqui da procura, né, da matriz procurada, ficou congelado para todas as fórmulas. Vamos olhar isso na prática? Então lá, para a Bruna está congelado, para o Kleber, colaborador, está congelado, para o Daniel está congelado, e aqui não, a referência não está congelada. Então assim, sempre que você quiser replicar isso, uma fórmula ou alguma coisa, e não quer que a referência ou o parâmetro caminhe ou ande junto com a tua replicação, você faz esse sistema de congelamento, ok? Bom, para ficar mais prático, uma outra dica que eu passo você pode fazer esse congelamento durante a própria fórmula, né, no momento que você está digitando essa fórmula. Então vamos refazer novamente aqui, ó. Então eu venho aqui, PROC-V, abre parênteses, Bruna, colaboradora, eu vou colocar novamente, né, F14, ponto e vírgula, seleciono o intervalo. A seleção de intervalo pode ser clicando na primeira célula e arrastando o mouse, aí você solta, ou pode ser naquele atalho que eu falei, Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para o lado. Quando a fórmula estiver nessa posição, né, logo após a gente selecionar o intervalo, você clica F4 e ele já entende que você quer deixar esse intervalo congelado, ok? Ponto e vírgula, vamos digitar duas colunas, aqui são duas, né? Ponto e vírgula, sempre falso, é o que a gente combinou, tá? Então a gente já conseguiu congelar
ao intervalo no momento da digitação da fórmula, ok? Bom, beleza.